Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do Karl Marx, né, as suas relações fundamentais dentro do processo eh, da sociologia, né, dos estudos antropológicos e temas contemporâneos. E o nosso objetivo dessa nossa aula é entender esse contexto, né, que gerou o pensamento marxista, seguindo o programa dos clássicos que a gente tem visto, o Durkheim, o Marx e Weber. Conceito do materialismo histórico, dentro dessa aula específica, né, do Marx, a luta de classes, a formação filosófica antropológica em Marx, críticas ao capitalismo e terminando com avaliar o pensamento marxista e suas aproximações com a área de saúde, que são os comentários gerais ao final desse nosso encontro. A gente faz um recapitulamento geral, né, sobre a questão do Marx, né, um pouco da vida dele. O Marx ele viveu no século XIX, no início desse século XIX, ele nasce e vê a segunda revolução industrial e as contradições dessa segunda revolução industrial europeia, e ele vai morrer em Londres em 1883, no epicentro europeu da revolução industrial. Por isso o pensamento é muito impactante na área, né, da questão do próprio imperialismo e das relações do imperialismo nesse período. Então, ele vai viver exatamente esse momento de lutas sociais na Europa, de um descompasso da sociedade europeia em relação a entender a sua própria sociedade, né? Era uma coisa muito nova, as relações do capital, as relações da industrialização que estavam surgindo naquele período, mostraram muito rapidamente, desculpem, contradições gigantes, né? Ele era de uma família judaica, ele vai se casar com a filha do barão da Prússia, né, o barão de Westphalen, e aí eles tiveram filhos, ele teve também um relacionamento com Helena Demuth, que vai ser ligada principalmente às lutas trabalhistas, né, às ligações dos partidos socialistas europeus, e o Marx vai ter com ela também uma interlocutora importante, mas ela acaba não sendo tão evidente no registro histórico, mas ela passa a ter um impacto muito grande na formação do Marx também, porque ele encontra nela uma interlocutora das relações da classe trabalhadora na Europa. Mas o seu grande parceiro, depois a gente vai ver, vai ser o Engels, né, Friedrich Engels, que vai ser o grande parceiro intelectual dele ao longo da sua formação, né? O Marx teve ligações com o Engels, que vai trabalhar com ele diretamente na composição de várias obras, entre elas no próprio Capital. Ele vai ter uma relação de diálogo intelectual com Pierre Proudhon, que vai dar origem a um anarquismo, né? Proudhon vai ser o grande pensador aí do século XIX na corrente anarquista, e um socialista também importante que vai ter ligação é com Mikhail Bakunin, né? Bakunin vai trabalhar também as ideias do socialismo na Europa, principalmente os impactos na Rússia. Então a gente vai tentar entender, né, tanto na Alemanha quanto na Rússia, vai tentar entender agora essas ligações, né? O Marx ele foi muito potente na produção de livros daquela época, do século XIX, né? Ele escreve bastante. Dentre as obras principais que ele tem, que eu considero obras, né, principais, a gente pode dizer que é a Ideologia Alemã. Deixa eu até mudar um pouco aqui essa minha marcação. Desculpem, deixa eu botar aqui uma outra marcação melhor, né? A Ideologia Alemã aqui, ó, em 1846, que vai ser a grande virada, né, do Marx, onde ele vai começar a criar uma maturidade intelectual e vai começar a entender os processos. Depois vem Manifesto do Partido Comunista, que ele vai escrever para a formação do Partido Trabalhista Inglês, é um texto muito específico para atingir uma massa, e é onde ele vai trazer as primeiras ideias para a massa mesmo da ideia do comunismo. Depois ele vai escrever a grande obra que fica conhecida, né, os vários tomos da qual ele escreve e lança o primeiro, os outros vão ser lançados posteriormente, inclusive pelo Engels, pós-morte do Marx, e começa o primeiro lançamento em 1867, que é o Capital.
e, na minha opinião, dos livros mais impactantes para as relações políticas práticas da Europa é Crítica ao Programa de Gotha, aonde nesse livro ele destrói o pensamento da social-democracia, que estava em ascensão, e ele vai começar a forçar muito a tendência ao socialismo, principalmente ao socialismo mais radical, que depois vai se tornar o chamado socialismo marxista e científico, né? Ele vai chamar à tona da importância do debate do Estado e das políticas públicas para incentivar ou impedir o avanço das lutas operárias, o que ele chamava de luta de classes, né? Então ele acha que o programa do nacional-socialismo em Gotha ele era uma espécie de bloqueio dentro das linhas da esquerda, mas uma espécie de bloqueio ao avanço das lutas de classes na Europa, o que impediria a derrubada do sistema capitalista. Então, para mim, esse livro ele consagra o final da literatura do Marx, e o impacto histórico dele é muito grande, apesar dele não ser tão comentado em geral pelas aulas, pelas pessoas, né, pelos debates, e vale a pena um debate maior. O Marx ele tem 3 grandes fases no pensamento dele, né? Ele tem uma fase que ele é mais filósofo, né? Quando ele estava escrevendo, quando ele ainda estava na academia, quando ele está seguindo, né, os seus intelectuais. Então, a gente tem o jovem Marx como filósofo, a gente tem ideologia alemã, aqui em 46 é o marco de transformação do Marx, para um Marx mais maduro, aonde ele vai ter condições de analisar a sociedade com muito mais robustez intelectual, até chegar à maturidade do Capital, que é a grande obra dele, né? Então, sem passar por ideologia alemã, que é uma grande virada literária do Marx, né? Aqui a gente percebe a potência intelectual para ele chegar no Marx mais maduro, né? Digamos assim. Quais são as grandes influências do Marx? O Marx, ao longo da sua história, da sua trajetória de vida e da sua trajetória intelectual de leitura, ele teve 3 grandes influências que ele cita em várias obras, inclusive no Capital, que é o pensamento social francês de Rousseau, né, a base do socialismo do iluminista, né, a corrente socialista do iluminismo vem por Rousseau, que ele vai condenar a propriedade como o elemento de desigualdade entre os homens. Então, Marx vai fazer a leitura do Rousseau e de outras obras também, mas fundamentalmente do Rousseau, para poder entender esse universo das relações da desigualdade e do socialismo mais romântico, digamos assim. A segunda é a filosofia alemã, com Hegel, onde vai se apropriar muito da questão da dialética. E, por último, a economia política inglesa, onde ele vai ler sistematicamente Adam Smith e Davi Ricardo, onde ele vai se apropriar e vai ampliar conceitos como mais-valias, sobre formação do capitalismo liberal. Inclusive, ele tece elogios aí ao Adam Smith no próprio Capital, que ele fala que foi um intelectual que entendeu profundamente o processo do capitalismo, do mundo que estava se transformando, ainda em 1776, quando ele lança a riqueza, a investigação e causas da riqueza das nações, né? Que é o livro fundamental do Smith, né? O Smith discute a questão também do nascimento da economia de mercado a partir do fator moral, né? O fator moral impactando na economia. Isso impacta no Marx também, onde mais tarde ele vai ver a importância do comportamento antropológico no consumo, onde ele vai começar a desenvolver, inclusive, a teoria da alienação. Mas onde é uma grande virada do Marx, a gente tem 2 grandes nomes aí que vão influenciar o Marx de uma forma muito, muito forte, né, muito profunda. Um deles é Feuerbach, Ludwig Feuerbach, vai ser um grande pensador aí desse período, de uma linha, né, da filosofia do racionalismo, né? Feuerbach vai ser um dos teóricos da que a gente chama da esquerda europeia daquela época, onde ele vai romper com a epistemologia da filosofia, ou seja, a forma com que o modelo filosófico vai pensar o conhecimento, e ele vai fazer uma crítica científica aos socialistas utópicos que acreditavam que o capitalismo iria acabar com o nível de consciência da sociedade, principalmente da burguesia. Então, a burguesia iria ajudar a resolver o problema. E o Feuerbach, né, ele faz muitas críticas ao seu período, ele
transcendeu, ele foi, ao longo do tempo, caminhando ao ateísmo, né? Então ele faz uma crítica à questão ontológica da religião, aonde ele separa uma religião antropológica e uma religião institucionalizada, é aí que vai influenciar o Marx a criticar as religiões institucionalizadas como instrumentos de opressão da burguesia, por isso que ele fazia oposição à questão religiosa, mas não à religiosidade, mas sim à religião instituída. E o Feuerbach, né, vai falar que o homem é aquilo que ele come, né? A grande frase aí do Feuerbach, aonde ele afirma que a situação material que o homem vive é aquela que o cria como ser, né? Os valores, as condições. Então, Feuerbach nega a condição idealista do ser para a condição existencialista do ser. O ser é determinado pelo local material que ele existe, e não pela ideia, né, o conceito de um ser ideal que vai gerar o seu processo econômico. Vou dar um exemplo assim para a gente poder entender melhor. Classes que têm pouca estrutura material, pessoas pobres, comunidades mais pobres, elas se determinam pelas suas condições de pobreza, ou seja, a cultura que ela consome, as relações, as gírias, as tendências antropológicas, né, as doenças, são características daquele grupo da qual materialmente ela se assenta. Então, ele perde essa noção, né, ou ele destrói essa noção, muitas vezes, de uma universalidade ideológica do processo, onde ele vai trabalhar questões reais. O outro pensamento que vai chegar muito forte no Marx, além do Feuerbach, né, com a crítica à ruptura do processo de uma idealização do ser, mas um ser real, né, aí ele quebra com a idealização dos socialistas utópicos, né, e aí o Marx começa a ler, ele começa a realmente fazer uma crítica aos utópicos também pelo Feuerbach. O outro vai ser o Hegel, né, a gente tem botar uma imagem aqui do Hegel para a gente ver, né? O Hegel é um filósofo alemão que influenciou muito, muito, muito a formação dos estados no século XIX e no século XX, e criou duas grandes tendências, né? A que a gente chama de esquerda hegeliana e a direita hegeliana. E o Hegel, ele foi professor do Marx, ele influenciou, ele foi um mentor do Marx, o Marx acompanhou também indiretamente a literatura do Hegel através dos clubes que ele participava, entre elas o Clube dos Doutores, que era formado por um médico, né, um líder que era o Feuerbach, que foi Feuerbach, não, o Bauer. O Dr. Bauer foi aluno do Hegel, organizou grupos de estudantes que estudavam os textos hegelianos, e o Marx passou a participar desse processo, né? E uma das coisas que o Marx defendia era que a realidade não é teológica, ou seja, teleológica, desculpe, não era teleológica, ou seja, ela não tinha um fim determinado, ela não tinha uma base de finalização. Ela era completamente dialética, ou seja, ela era baseada nas contradições. Então, Marx, assim como outros pensadores, entendia que a realidade era uma realidade humana, uma realidade social totalmente contraditória, totalmente conflituosa. Então, a história da humanidade, ela se movimenta através de conflitos. O motor da história é o conflito. Isso não é uma ideia do Marx, é uma ideia que lá atrás dos gregos, né, Heráclito, que veio antes de Platão, antes de Sócrates, Heráclito já defendia o processo da dialética. Na verdade, ele é o grande formador do processo da dialética grega. Ele defendia que a realidade é criada por contradições, né? Que seria o quê? A destruição de algo para o nascimento de outro. Tanto no ambiente social quanto no ambiente humano. Ele era um filósofo mais amplo. O Hegel também seguia essa mesma tendência, né? O Hegel também tinha essa formação, só que o Hegel é do século XIX, se separa do Heráclito por séculos, mas ele traz a tradição heracliana para dentro da sua filosofia no século XIX. E ele vai ser o mais influente pensador dialético do século XIX, aonde ele vai falar que realmente a sociedade se movimenta a partir de conflitos. O motor gerador da sociedade é um conflito. O que o Hegel não conseguiu determinar foi qual era o motor do conflito.
Ele dizia que o motor da mudança social era o conflito, mas qual era o motor do conflito? E esse era um grande debate que se tinha, inclusive que o Hegel tentou resolver também, mas era um grande debate que tinha na Europa entre os defensores do pensamento dialético. E o Marx ele vai fazer uma crítica a Hegel, onde ele vai romper, ele vai manter a dialética, mas rompe com Hegel, porque o Hegel é um idealista, tanto que ele cria uma concepção de um Estado ideal, então ele é um grande idealista. E o Marx já tinha, né, tido a influência lá do Feuerbach, que era um cara que pensava a matéria, né, um materialista. E o Marx diz o seguinte, olha, o meu método dialético é, a gente está aqui, ó, nesse ponto, o meu método dialético é, quanto ao seu fundamento, não só diverso do de Hegel, mas o seu oposto direto. Para Hegel, o processo de pensamento que ele converte, inclusive, sob o nome de ideia, num sujeito autônomo, é demiurgo do real efetivo, que constitui apenas sua manifestação externa. Para mim, inversalmente, a ideia nada mais é do que um material transposto e traduzido na cabeça humana. Então, ele diz o seguinte, que o elemento da ideia humana, o ideal humano, ou seja, a cultura, o direito, né, todos esses fenômenos que são frutos da sociedade, são determinados pelos aspectos econômicos. Então, ele diz, por exemplo, o Marx estudou direito, ele não chegou a se formar como advogado, mas ele passou pela faculdade de Direito. Ele enxergava que no século XIX o direito era uma manifestação cultural de justiça que defendia apenas os interesses da classe burguesa, ou seja, a sociedade de contrato, a sociedade prisional, as prisões, né? Então, ele enxergou que tudo que era defendido no direito alemão nada mais era do que a manifestação dos interesses da classe burguesa manifestada ou assumida dentro do Estado. E aí ele se decepciona com o direito e vai pular para outra área, vai estudar a filosofia. Então, mas daí ele tem uma experiência que ele diz, olha, tudo que a gente tem, a cultura, que a gente ouve, que a gente entende como lei, a questão moral, religiosa, tudo é determinante dos aspectos da manifestação material sobre o ser. Né? Tanto que ele tem um debate, né? A gente tem um debate teórico, que é o próprio nascimento da religião protestante, que vai dar origem aos evangélicos, neopentecostais depois, da questão do enriquecimento, da riqueza ser uma bênção divina na teologia da prosperidade, é um reflexo do Marx sobre o processo. O Marx entendia que o nascimento do capitalismo se tornou contraditório à religião católica medieval, porque a religião católica medieval ela pregava a pobreza, ela pregava a humildade, ela pregava a usura como um malefício, né, um pecado, né, os pecados capitais, muitos falam da riqueza, né, e alguns e são manifestações muito intensas, né, e a igreja tinha muito isso no mundo medieval. Então era inconcebível o nascimento do capitalismo com a ideia de lucro, a ideia de riqueza com o pensamento medieval. Então, quando o capitalismo surge, a religião tem que mudar. Então, o capitalismo foi o elemento motor da mudança religiosa. Então, Marx cria a determinação econômica sobre a cultura. O Max Weber, que a gente vai ver mais tarde, determina o oposto. Ele determina que a cultura, né, e a ética protestante, como fundamento de uma mudança cultural europeia e uma insatisfação espiritual, vai defender a riqueza como um dos elementos da bênção divina. E isso faz com que a sociedade, né, protestante e tal, de forma geral, ela se assuma como defensora de um trabalho enquanto vocação. O trabalho é a satisfação divina da atividade humana, ou seja, o trabalho é importante, o trabalho é um valor, é uma virtude dentro da... E esse trabalho gera o quê? O trabalho material mesmo. Esse trabalho gera o quê? O trabalho gera produto, o produto é vendido e gera lucro. E essa visão da ética protestante foi fundamental para o nascimento do capitalismo. Então, ele inverte. Para Weber, a cultura religiosa gerou o capitalismo. Para Marx, a cultura capitalista criou o rompimento da religião católica medieval, criando uma religião de base de uma teologia da prosperidade. Então, essa é a base dialética do processo. Aqui a gente tem
um conceito da dialética histórica de Hegel, né, o choque de contrários, a tese, que é a realidade atual, vinda com a sua contradição, antiteses, cria uma síntese que é a nova realidade, a nova tese, que vai ser chocada por uma nova antítese, e aí vem uma nova síntese. Então, o devir pelo contraditório passa a ser importante nesse processo, né? O devir pela contradição. Esse quadrinho aqui é um quadro interessante, que a gente vai fazer a análise também, que é a discussão aqui da dialética e do vir a ser do Hegel, que vai ser também apropriado mais tarde pelo Marx, mas principalmente pelo Hegel, né? A individualidade, né? O indivíduo é um possuidor, né? O indivíduo é um possuir de contrariedades, né? A gente vive numa sociedade contraditória, só que a gente tem um desejo de satisfazer nossas carências, tendências, paixões, opiniões, fantasias, etc. A gente reflete sobre a nossa existência, a oposição da satisfação própria e do que o dever ordena, ou seja, você se submete a algo, isso é a reflexão sobre si. Você quer liberdade, mas você se submete a um trabalho que te condena, a uma família que te condena, uma religião que te condena. Então, você, nesse momento, faz a reflexão sobre si. Você toma uma decisão, dominar dentro do meu universo quais os necessários instintos a serem seguidos, ou seja, o que eu vou ser, o que eu vou me determinar no mundo. A existência é exteriorizar esses conceitos, isso chama revolução. A liberdade, ter consciência de si, direitos, conhecendo a objetividade moral, deveres e agir querendo ou não obedecê-las. E é um pensamento contraditório à universalidade, que nega a individualidade até os limites estabelecidos pela personalidade, né? Então, aqui a gente tem uns conceitos das transformações e debates dessa época. Bom, Marx também traz à tona, aí a gente já está finalizando a nossa fala aqui, Marx também traz à tona a luta de classes, né? O que são as lutas de classe? São classes sociais que são fundamentadas pelas relações de produção. Então, o trabalhador ele forma uma classe social, o burguês forma outra classe social, o profissional liberal é outra classe social, religiosos são outras classes sociais. Então, as classes sociais, né, que era muito característico do século XIX, elas se determinam enquanto grupos que se relacionam diretamente por certos tipos de modelos produtivos e certas relações com o capital. Isso é uma classe social. No capitalismo, o Marx identifica duas grandes classes que são determinantes em todo o processo e são protagonistas de todo o processo. Os proletários, por um lado, que formam uma imensa classe, mas sem recurso material, e a burguesia, que é uma classe bem menor, com os recursos materiais detidos em suas mãos. Então, para ele, para o Marx, essas classes opostas, elas são, ao mesmo tempo, opostas, porque elas se determinam de formas diferentes, né? Os operários, os proletários querem ter acesso à riqueza e a burguesia não permite, pela sua dinâmica do capital, que essa classe adquira a maior fatia dessa riqueza. Então, ela fica com uma fatia menor. Elas são complementares porque não existe trabalhador sem a burguesia, não existe classe operária sem a burguesia, não existe burguesia sem a classe operária dentro do capitalismo. Então, é uma relação interdependente, né? As contradições é que determinam as classes. Se não tiver a burguesia, ou seja, o grupo que tem o capital menor e que detém, através da mais-valia, a transferência de capital, não teria o proletário. Se não existe o proletário, a burguesia também não se firma como classe. E nesses dois conceitos, existe um terceiro conceito que quase nunca é falado, que são de serviçais. Quem são os serviçais? São aqueles que não são burgueses, nem proletários propriamente ditos. Professores liberais, por exemplo, médicos, advogados, sacerdotes, padres, pastores, etc. Né? Todo mundo que não está na relação burguesia-proletariado é um serviçal, ou seja, que oferece um serviço para alguém. O que acontece é que algumas classes, ao longo da história, por serem, né, principalmente algumas serem pagas por esses serviços pela nobreza e pela burguesia, elas acabam se apropriando do ethos da burguesia sem ser burguesa. Ou seja, elas pensam como a burguesia, agem como a burguesia, mas não têm
as relações de capital da burguesia. Elas não conseguem, nas suas estruturas práticas, ter a estrutura burguesa. Um exemplo, a burguesia é capaz de aumentar, o empresário hoje, um industrial, ele é capaz de aumentar suas bases de lucro de forma crescente através de tecnologia, através de apropriação de novos trabalhadores em suas fábricas. Então, o aumento natural da riqueza nas classes empresariais é exponencial, coisa que não dá para fazer com o advogado. Por mais que o advogado queira ter novos clientes, ele chega num limite, ele não consegue aumentar mais. Por quê? Porque o trabalho do advogado, do médico, é uma relativização entre a sua capacidade de trabalho, né, e os limites de tempo. Ou seja, eu consigo atender tantos clientes ou pacientes em 10 horas de trabalho. Então, durante 10 horas de trabalho, sei lá, eu sou capaz de atender 200 pacientes. Beleza. Se eu quiser atender mais pacientes e ganhar mais dinheiro, eu vou ter que aumentar minha margem de tempo. Eu não tenho nenhum outro mecanismo que me dá essa relação. O que eu posso fazer, no máximo, é aumentar o preço do meu serviço, para eu ganhar um pouco mais. Mas chega um ponto que você vai disputar mercado, então não consegue mais do que isso. Seu nível de enriquecimento é altamente limitado em relação a um grande empresário, ao dono de um grande sistema, por exemplo, de negócios médicos, de negócios de saúde, que são acionistas, são elementos de um capital muito maior. Né? Então, essas relações são diferentes e o Marx entendia que essas relações elas têm patamares diferenciados. E aí vem o historicismo e a mais-valia no Marx. Né? Ele diz o seguinte: a história da humanidade se resume à luta de classes ao longo de toda a história, Grécia Antiga, Roma, né? Luta de escravos contra senhores em Roma, luta de senhores feudais contra servos. A burguesia estava totalmente alijada do poder na Idade Média, né? Naquela transição para a sociedade mercantil, a economia de mercado estava aparecendo, mas ela era periférica no processo, então ela vai lutar também para tomar as rédeas da Europa e das sociedades europeias, tanto que tem a Revolução Francesa, a Revolução Puritana, de 1648, a Revolução Gloriosa de 1688, você tem a Revolução Francesa de 1689, ou seja, são todas, né, lutas liberais de cunho, né, principalmente de cunho do nascimento do capitalismo, da economia de mercado, contra uma sociedade arcaica. Isso é uma luta de classes, tanto que a Revolução Francesa se fez através de uma violência gigantesca. E essa violência gigantesca estava também os girondinos, que eram um partido de empresários franceses que não admitiam mais o Estado absolutista. Né? Então, isso é uma luta de classe. Então, o capitalismo nasce sobre o avanço do conceito do capital, sobre a sociedade feudal, né? Artesanato, manufatura e indústria, até chegar ao último estágio no capitalismo. A mercadoria é um meio externo, uma coisa que podemos adquirir e satisfazer nossas necessidades. Né? Não deixa de ser... nós somos consumidores, de forma geral. Né? A gente tem meu momento aqui de explicação é muito voltado para a área de saúde. Né? Vou fazer uma análise aqui do marxismo também na área da saúde. Existe um fetiche da mercadoria na área de saúde também, né? E a própria saúde é um fetiche de mercadoria no mundo do capitalismo, tanto que nos Estados Unidos, qual o maior desejo de um trabalhador lá? Né? Não é um salário alto, é trabalhar numa empresa que oferece um plano de saúde, porque o plano de saúde lá é muito mais caro que no Brasil, então virou um fetiche para a sociedade norte-americana. Então, um dos desejos do norte-americano é uma estabilidade de acesso aos serviços de saúde, coisa que no Brasil, no fetiche, nem é tanto, mas existe, porque a gente tem um sistema de saúde aqui que ele é muito abrangente. Então, assim, grande parte da sociedade brasileira é atendido por um serviço de saúde abrangente, que é o SUS. O fetiche se torna não ao acesso à saúde, mas ao acesso de uma qualidade de saúde diferenciada. E quando eu falo de qualidade de saúde, eu não estou me referindo necessariamente à questão da relação médico-paciente dentro do SUS, mas as estruturas gerais, por exemplo, o atendimento mais rápido, você ter, né, as condições de comprar os remédios. Então, tudo isso aí, numa sociedade em que você pode pagar por isso, ela geralmente é mais ágil do que esperando uma questão vinda do Estado, muitas vezes, que é muito mais burocrático, essa coisa toda. Mas não deixa de ser também um fetiche na nossa sociedade.
A gente tem uma teoria do valor, onde a mercadoria incorpora valores históricos da produção, né? Ao longo da história, certos tipos de produtos, ao longo do tempo, vão ganhando mais importância de mercado e menos, né? Hoje, por exemplo, uma máquina de escrever só tem valor para colecionador, porque o computador simplesmente destruiu, né, a produção de máquina de escrever, aquelas que a gente tem manual, que você botava papel, acabou. Tem gente que nem sabe o que é, tem gente que nem nunca viu uma. Essas relações de mercadoria e de valor são modificadas ao longo do tempo. Só que quem imprime valor à mercadoria é quem trabalha as horas nela, na visão do Marx. E isso gerou alienação do trabalho. Quais são os fatores de alienação? Excesso de horas trabalhadas, transferência de mais-valia, ou seja, o valor das horas transferidas para outra pessoa, no caso, o capitalista. Então, assim que Marx entendia a mais-valia, e engraçado é que não é nenhum conceito do Marx, o Marx amplia isso. A mais-valia é do Adam Smith, né? O capitalismo liberal, o Adam Smith, que é um dos pais do capitalismo liberal, talvez um dos mais influentes pensadores do capitalismo liberal, ele entendia a mais-valia, ele entendia essa transferência de riqueza, só que ele entendia como um processo natural das economias de mercado. O Marx entende como um processo até justificável numa economia capitalista, mas não aceitável do ponto de vista social e produtivo para o Marx. Falta de um processo educacional eficiente, onde a classe trabalhadora não se entende como classe trabalhadora, por isso a alienação, né? E daí a apropriação do discurso da burguesia sobre o operário. Então, muitos operários eles discutem os valores, né? E se apropriam dos valores da burguesia, porque eles não conseguem entender a sua relação orgânica de exploração, e Marx fala que isso é por causa de um processo educacional não eficiente sobre a classe trabalhadora. E a inversão de valores humanos e materiais, ou seja, a gente substituir os valores humanos como elementos de qualidade para os valores materiais. É isso que explica, por exemplo, o fato de uma pessoa assassinar os próprios pais para ter riqueza, para assumir a herança. É lógico que tem outras situações que vão ser determinantes ali, questões psicológicas, relações entre pais e filhos, a cultura familiar, mas uma das coisas é justamente a apropriação das heranças também, que isso é muito comum. Quer ver um exemplo disso aí, de inversão de valores humanos e materiais, que é muito comum no Brasil? Na década dos manicômios, né, até a década de 70, 80, a gente tinha manicômios no Brasil, e muitos homens cujas esposas recebiam herança, filhas de pais ricos, e quando o pai morria, ela recebia herança, o que o marido fazia? O marido procurava um médico, pagava, e médico, alguns se submetem à corrupção, pagava para ter atestados que as mulheres estão insanas de algum jeito, e para onde elas iam? Manicômio. A justiça passava o controle dos bens para quem? Para o marido. Isso é muito comum no Brasil até a década de 60, 70. Isso tem vários estudos hoje a respeito disso, documentações, cruzamento de informações, e a gente chegou às conclusões que existia uma máquina de transferência de heranças a partir de relações de doença mental e manicômios, né? Então, a gente tem aí um exemplo claro no Brasil, na década de 60, de uma inversão de valores humanos e materiais. O cuidado pelo outro é menor do que o isolamento do outro para apropriação dos bens materiais. E para a gente terminar, eu vou trazer para vocês que o debate do Marx na área de saúde não é contraditório, não é inócuo, não é escasso, né? Tem muita coisa sendo produzida em vários aspectos, tá? Por exemplo, eu separei por temas aqui alguns resumos de muitas coisas que eu encontrei ao longo dos meus estudos na internet, fora da internet, enfim. Por exemplo, medicina pública inglesa como motor do pensamento social. Na Inglaterra, a gente já tem alguns trabalhos, né, de apropriação do pensamento marxista sobre a questão da saúde, né? A Condição da Classe Operária Inglesa, de Frederick Engels, contribuiu para desvelar o custo humano do capitalismo. A partir daí, né, o ex-redator-chefe da New England Journal, Bud Rellman, cunhou o termo complexo médico industrial, aonde ele vai fazer uma referência da questão da saúde, da questão da medicina, fazendo eco
aos temores marxistas sobre a mercantilização de tudo aquilo que nos esmeramos para cuidar da vida, ou seja, mercantilização da saúde, que era o que o Adam Smith, lá atrás, eu não estou falando nem marxista, estou falando do oposto dele, né, o capitalismo liberal, o que o Adam Smith, que é aí que é a questão do liberalismo clássico, da economia clássica, a diferença dela para neoliberal, é que o Adam Smith falava que duas coisas que não poderiam se submeter à economia de mercado era saúde, eram três, né? Saúde, educação e segurança pública, né? Os três elementos que não poderiam ser submetidos às relações do capital liberal. Isso o Adam Smith se preocupava com esse processo. Os neoliberais enxergam isso de outro jeito. Eles entendem que essas relações podem ser submetidas e são frutíferas. Mas o grande debate está aí, né? A mercantilização e a exclusão de quem não pode pagar ao acesso à saúde. Saúde pública. A gente tem alguns enfoques marxistas, como, por exemplo, o enfoque marxista questiona a possibilidade de que se possa produzir melhoras importantes no sistema sanitário sem uma mudança fundamental na ordem social geral. Ou seja, a mudança no processo das relações de capital são necessárias para a possibilidade de melhoras no sistema sanitário e mudanças coletivas. Materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético constitui um referencial potente para a geração de conhecimento e de transformação das políticas e práticas em saúde, a partir da explicação de que as contradições sociais estão na base do processo saúde-doença. Construção teórica fundamental no campo da saúde coletiva. Atualmente observa-se considerável influência do paradigma crítico desse materialismo de origem marxista na construção do conhecimento da saúde, em especial os debates do SUS, né, de uma política de ordem pública, né, de inserção das classes que têm pouco recurso, né, que é aquelas que sofreram influências da mais-valia, e principalmente as classes pobres e desempregadas, né? Como é que elas vão sobreviver nesse processo? O marxismo trouxe muito desse debate, junto com a social-democracia, para um serviço de saúde pública que muitos países adotam, né? A Inglaterra tem o dela, o modelo inglês é um, o modelo francês é outro, o modelo alemão tem. Então, a gente tem modelos na Europa, como tem o modelo brasileiro. A diferença é que o modelo brasileiro é um modelo muito grande, inclusive outros países estudam o modelo brasileiro. A mais-valia no setor da medicina, isso aí foi interessante, porque eu peguei no Conselho Regional de Medicina do Paraná, do estado do Paraná, um trabalho importante, que ele diz que ele debate a questão do conceito de mercadoria na área da saúde. Então, no caso da atividade médica, a mais-valia tem dimensão diferente. Debates de valorização do trabalho e transferência do valor trabalho no serviço de saúde, porque é difícil você criar uma medida sobre o produto saúde. Então, a partir do momento que você não consegue criar uma medida, identificar o conceito de mais-valia na medicina é muito mais alto, né? E os médicos sofrem uma mais-valia muito grande, independente das condições que ele trabalha, mas fundamentalmente aqueles que trabalham para empresas ou para o Estado. Então, é um grande debate sobre a transferência do valor trabalho na classe médica. E a saúde pública versus a saúde privada, né, que é a discussão de desigualdades sociais fomentadas pelo pensamento marxista, aonde ele debate a importância da saúde pública e a saúde privada no Brasil. Ok? Então, essas são as referências principais, né, para um estudo de uma antropologia e a sociologia marxista, de forma geral, e principalmente no âmbito da saúde. Ok? Um abraço a todos, espero que vocês tenham sido motivados por essa pequena discussão para aprofundar um pouco nessas temáticas. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.